Eu tenho aqui, Adriles, para você. Eu vou jogar dois comentaristas no seu colo. Primeiro, o André Trigueiro. Vai o André Trigueiro no colinho do Adriles. Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode ter consequências inéditas, sem precedente, por exemplo, o cancelamento do funcionamento da rede, uma medida radical e drástica, não sei se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional e acho que o mundo precisa encarar de frente os problemas decorrentes do que eu falei aqui. Está muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. E outra coisa, você toca no ponto importante, Adriles, que é do algoritmo. Adriles, não só... Pode voltar. Vendedores de açúcar não podem ter essa lucratividade por aí. Vendedores de... vamos lá. Bebidas alcoólicas, o Lema tem que parar de ganhar dinheiro. Essa lucratividade, porque são tóxicos, Adriles. E calma, que você está muito livre, leve e solto, Adriles Jorge. E os 22 milhões de brasileiros que usam o X estão muito livre, leves e soltos. E tem essa senhora aqui, que daí dá uma pseudodensidade para o argumento, que é um negócio pior ainda, Adriles. Eu quero que você analise a fala dessa senhora. Da liberdade é interessante que só vale para o Brasil, né? Porque o Elon Musk cumpre as determinações judiciais onde quer que a empresa atue. E quando a gente observa o que ele está, essa queda de braço, aí, essa guerra, né, declarada com o ministro Alexandre de Moraes, o que faz falta aí da gente entender é o peso do Brasil no mercado do X, né? Que mercado é esse que o Elon Musk está abrindo mão? Né? E não dá para saber isso, porque desde que ele comprou a empresa em 2022, há mais de 2 anos, em abril de 2022, ele fechou o capital e a gente não consegue mais saber as informações sobre a empresa, qual é a fatia do Brasil neste mercado. Ele está arriscando a perder esta fatia brasileira. Então, a gente sabe que ele não rasga exatamente dinheiro. E por que ele toma essa atitude? Porque neste jogo, ele não está jogando só como empresário. Ele está jogando como um adepto da extrema-direita que usa a sua rede social, usa esse algoritmo do ódio em seu modelo de negócios. Né? Então, no governo o Biden, o Guga pode explicar até mais isso, ele enfrentou alguns problemas com as autoridades antitruste dos Estados Unidos. Então, está jogando tudo na eleição do Trump para conseguir reverter, para conseguir mudar esse ambiente que ameaça, esse ambiente de ameaça regulatória contra as plataformas que já estão sendo ameaçadas na Europa, né? Essa lei recém-aprovada pela União Europeia já coloca muitas restrições na propaganda das plataformas. E aqui, desde que ele assumiu o Twitter, o X, né, o ex-Twitter, o Elon Musk passou a cobrar pelo acesso exclusivo, né, o acesso premium, como se diz, e em troca disso não expandiu a publicidade, até abriu mão. Porque para você ter publicidade, você tem que ter um ambiente muito mais transparente. Né? E ele não quer dar transparência, ele quer fechar esse ambiente para usar politicamente as suas redes. Né? E está jogando muito pesado no Brasil. Muito provavelmente porque vê no Brasil um bastião da extrema-direita, onde, além de negócios, ele quer ver fortalecido. Pega esse bastião aí, Adriles. Quem que define o que é liberdade de expressão e difere o que é liberdade de agressão? Se você diz que o André Trigueiro é um idiota, que ele falou uma besteira inominável para estabelecer um princípio de censura, eu estou agredindo verbalmente, psicologicamente e moralmente a ele. Mas é claro que eu estou agredindo, porque a estupidez ela deve ser agredida. Ele pode até discordar, mas ele não pode me censurar. Então, ele usa da própria estupidez articulada de maneira esperta para promover imoralmente um princípio de censura. Entendeu? Quem que diz que, eventualmente, você dizer que um ministro que está mandando produzir provas contra investigados, dizendo, seja criativo, você coloca-se assim, esse pastor aqui talvez seja politicamente não muito interessante para a gente colocar na cadeia ou para a gente censurar, porque ele não falou do TSE, falou só do STF. Mas a bruxa sabe como a gente quer que a gente age. A gente tem que produzir algum tipo de prova contra essas pessoas. É isso que o Twitter está demonstrando que o ministro Alexandre de Moraes fazia. É isso que a justificativa de censura prévia que vai contra a Constituição brasileira no Brasil. É isso que o Elon Musk está defendendo. Da maneira mais absurda possível, a gente tem um estrangeiro, um canadense, dono da maior rede social do mundo, defendendo a Constituição brasileira contra aquele que ele provou está emitindo ordens ilegais de censura prévia dentro dessa emissora, dentro dessa rede social, aliás. E essa emissora
que se chama Rede Globo, está defendendo a censura prévia, estabelecendo argumentos completamente estapafúrdios, como liberdade de agressão, contra essa emissora, essa rede social é tóxica, você não pode permitir a toxicidade, ou seja, para atitudes completamente levianas, completamente estapafúrdias, para defender a censura. Ou então, motivações econômicas espúrias do Elon Musk, que quer usar o discurso de ódio como um ativo político. Qual é o discurso de ódio que está sendo colocado como uma coisa ativa do Elon Musk? Ele está falando de liberdade. Ele provou, é o Constantino falando em memes, é o Adriles falando que tem censura no Brasil e que a justiça eleitoral foi parcial durante o pleito de 22. Isso é discurso de ódio? Isso é agressão? Ainda que fosse dizer que o André Trigueiro falou uma besteira inominável, que a Andréa Sadi está falando besteiras inomináveis, é uma agressão criminosa? Não, isso é liberdade de expressão. Agressão é uma emissora como a Rede Globo defender ostensivamente a censura ao ponto de defender o fechamento do Twitter para privilegiar e para enaltecer um juiz que está cometendo abusos aos olhos do mundo, não é só do Brasil, do mundo, estabelecendo uma censura prévia, estabelecendo a produção de provas contra acusados, estabelecendo uma perseguição política que nunca houve na história do Brasil. O que a Rede Globo está fazendo é criminoso. O que a Rede Globo está fazendo é canalha. A maior emissora do Brasil, uma das maiores emissoras do mundo, promovendo a ditadura, promovendo a censura, absolutamente fazendo um linchamento do Twitter, do dono do Twitter, como sendo um homem que está propagando o discurso de ódio, quando simplesmente ele está propagando a liberdade. Um princípio caro a qualquer democracia é a Rede Globo, essa sim, por interesses econômicos espúrios, por interesses de monopólio, querendo fechar e censurar toda a concorrência, principalmente a concorrência de direita, para estabelecer um monopólio absolutista do império de comunicação que ela se tornou, sobretudo tendo sido privilegiada por um governo e um judiciário ditatoriais que eventualmente privilegiam quem serve de capacho a essa ditatoga. Entendeu? A Globo é isso. É um capacho para uma ditadura que promove a censura, que promove a perseguição por interesses financeiros, econômicos e de poder, para que ela seja a única emissora capacho dessa ditadura de toga que vige hoje no país.